Você sabia que chamar uma pessoa de coríntio era um xingamento? Pois é, em 146 a.C., a cidade de Corinto ela foi totalmente arrasada por se opor, e não somente se opor ao Império Romano, mas liderar esta oposição. É interessante que David Prior ele afirma o seguinte, que os cidadãos foram mortos ou então vendidos como escravos nessa época. A cidade permaneceu assim durante um século, até que então Júlio César resolveu edificá-la novamente, constituindo assim como uma colônia do Império Romano. A partir de 46 a.C., a cidade então emerge para uma prosperidade financeira muito grande, adquirindo cada vez mais um caráter cosmopolita. Na qualidade então de colônia romana, ela recebe a sua cota de veteranos do exército que ganharam terras ali e então se fixaram naquela região. Essa poderosa minoria traz à cidade um gostinho romano, mas que em pouco tempo se tornou uma miscelânea de línguas, raças, povos, culturas das mais variadas realidades. Muitas pessoas que tinham também interesses comerciais voltaram os olhos para essa cidade, como também muitos judeus que tinham essa perspectiva. Farrar ele descreve a cidade de Corinto da seguinte forma: essa população híbrida e heterogênea de gregos aventureiros e romanos burgueses, com uma mistura marcante de fenícios. Essa massa de judeus, ex-soldados, filósofos, mercadores, marinheiros, escravos, libertos, comerciantes, vendedores ambulantes e promotores de todas as formas de vício. Por volta de 50 d.C., foi que Paulo, em uma de suas viagens missionárias, organiza então a igreja em Corinto. É interessante que a cidade ela contava com um teatro ao ar livre para mais de 20 mil pessoas. E ali aconteciam os jogos chamados istmicos, que eles só perdiam então em importância para os Jogos Olímpicos da época. A cidade também exibia um templo a Afrodite que contava ali com 1000 prostitutas cultuais. A cidade ela possuía uma condição imoral tão grande que quando você se referia a uma mulher como mulher coríntia, essa expressão significava que aquela mulher era uma prostituta. E o termo grego korintiazein significava literalmente agir como um coríntio, significava um homem que cometia fornicação. Sendo assim, queridos, quando uma pessoa era chamada de coríntio ou uma mulher de Coríntia, fazia referência plenamente à característica imoral daquela cidade, ao templo de Afrodite, com suas 1000 prostitutas cultuais, mas também à realidade cultural daquela época, uma realidade de mistura, de miscigenação, mas uma realidade de uma imoralidade tremenda. Se você quer conhecer um pouquinho mais acerca da realidade de Corinto, eu quero te convidar a acessar o card aqui em cima, onde nós temos estudos bem profundos acerca da realidade dessa cidade e desta igreja implantada por Paulo. Esse então é o Pão de Minuto.